No tempo do militarismo, no tempo da ditadura militar, do regime militar, não havia corrupção. Quem te enganou com essa informação que não havia corrupção? Quem te enganou que todos os generais morreram pobres? Quem te enganou que no Brasil os 21 anos da ditadura militar foram a melhor coisa na economia? Ou você ouviu isso de alguma pessoa que não tem memória, ou de alguém com 30 anos para baixo que nem sequer viveu naquele tempo. A ditadura militar trouxe censura, trouxe 21 anos de atraso na economia do Brasil. É incrível quando as pessoas dizem que não havia corrupção, não havia roubo. Como é que vocês querem saber de corrupção no governo militar se ninguém podia investigar? Ninguém podia investigar, ninguém podia denunciar, e se falasse mal do governo era perseguido, torturado e morto. Havia censura para todos os lados. Vocês acham que naquele tempo o Jornal Nacional denunciava falcatruas? Vocês acham que todos os jornais, impressos ou televisionados, falavam alguma coisa contra o governo? Como é que eu vou falar de um governo que é a polícia, é a justiça e significa tudo em todos? Não se falava de corrupção porque não se podia denunciar. Não se puniu ninguém porque não se podia punir. Os militares eram o Congresso, os militares eram a Suprema Corte, os militares eram o Poder Executivo. Então coloque na sua cabeça que se a gente sabe de alguma informação, se nós sabemos de alguma denúncia, de algumas coisas, é porque nos informam disso. Como é que você soube sobre o mensalão? Você estava lá, você investigou? Não. Você só soube porque a televisão e os jornais tinham liberdade para denunciar, liberdade para anunciar o ocorrido. Você não tem liberdade na ditadura militar. Como é que você pode ter liberdade as pessoas apontando arma para ti? Como é que você pode ter liberdade se as pessoas te impedem de denunciar? Como é que você pode ter uma imprensa livre se a imprensa é censurada? Eles colocam apenas o que querem. Eu lembro quando eu era criança que dia de domingo, antes de começar o programa Silvio Santos, passava a semana do presidente. Sempre exaltando os presidentes, sempre colocando eles lá em cima. Agora eu vou fazer uma pergunta e quero, por favor, que os trouxinhas ou as pessoas que defendem a volta da ditadura militar, ou do regime militar, me respondam. Se o militarismo é tão bom, por que os países de primeiro mundo, França, Inglaterra, Alemanha, Japão, Estados Unidos, não são governados por militares? Os militares são uma força respeitada, mas como a Constituição fala, a Constituição brasileira deixa claro que os militares é para resguardar a lei e a ordem, é para vigiar nossas fronteiras e proteger o nosso país de invasões. O exército é preparado para a guerra e não para administrar o poder público. É preciso que nós entendamos isso. Se nós quisermos acabar com a corrupção no país, algo que ninguém consegue, não existe um país que não tenha corrupção. Existem países que têm pouca corrupção e os que têm muita corrupção. Mas dizer que vamos acabar com a corrupção, isso é a maior mentira do mundo. Corrupção é um crime e crime não se acaba. O crime você diminui e você pune. Então é preciso que o brasileiro estude primeiro para saber o que é regime militar, o que é ditadura militar. Porque eles falaram que ia ser apenas uma intervenção militar em 64, né, para normalizar o país. É aquilo que seria provisório, durou 21 anos. Você quer militarismo? Então pare de se manifestar. Você quer militarismo? Pare de falar contra o governo. Você quer o militarismo de volta? Pare de dar a tua opinião. Porque quando os militares entrarem, você vai ter que ficar calado. Porque nos militares tudo era melhor. Era melhor ficar calado, era melhor obedecer, era melhor ser de algum partido, era melhor acatar as leis e era melhor não se manifestar e não fazer greve. Então eu me admiro, apesar de concordar com a greve dos caminhoneiros, eu me admiro de muitos que pedem intervenção militar. É quase um paradoxo. Como é que você quer fazer manifestações, quer fazer greve, mas ao mesmo tempo pede a volta dos militares? No governo militar você não pode fazer esse tipo de manifestação. No governo militar você não pode falar mal do governo. É por isso que ninguém sabe das falcatruas. O que vocês acham? Que os militares não receberam dinheiro dos Estados Unidos para manter o golpe, para fazer o golpe de 1964 e colocar o presidente João Goulart para fora? Gente, vamos estudar mais. Uma sociedade que não estuda, não sabe da sua história, é uma sociedade sem cérebro, sem memória. Então não dá
para a gente discutir com pessoas que dizem que no governo militar tudo era mil maravilhas. Foi 21 anos de atraso. E se alguma coisa boa lá, foi que eles colocaram aquelas musiquinhas para exaltar o país, para exaltar o governo, aquelas músicas que até hoje a gente canta, achando que aquilo tudo era mil maravilhas. Você sabe quantos pobres você tinha no Brasil? Qual era o número de pobres no Brasil? Não se podia falar, porque você não podia denunciar, você não podia alardear na televisão. Hoje, nós alardeamos muito a miséria no país, porque as redes de comunicação são livres para falar e para denunciar. Então, a próxima vez que você pensar que no governo militar não tinha corrupção, pergunte-se a si mesmo quem era que investigava, quem era que dava o veredito e quem era que denunciava. Quando você pensar nisso e pensar que um governo ditatorial não existe justiça livre e não existe imprensa livre, você vai entender o que eu estou falando. Um abraço e que Deus te abençoe.